Olá, o meu nome é Kátia e o que irei relatar aqui aconteceu comigo no ano de 2009. Naquela época, eu trabalhava de babá, cuidando de dois garotos, e naquele dia era para eu estar de férias. Mas os pais dos garotos falaram que se eu ficasse com eles, eu iria receber uma gratificação a mais. Então aceitei. Eu havia de ficar lá umas 2 horas a mais no meu expediente normal. Então, eu chegava às 8 e saía às 10, pois os pais do garoto trabalhavam numa empresa 24 horas. E eu e outra babá cuidávamos das crianças. E quando eu saía, ela logo chegava. Mas naquele dia, ela estava doente, então somente eu ficaria com os meninos. Bem, já eram 11h30 da noite e estava quase na hora de eu ir embora. Porém, eu estava enrolando um pouco, devido à chuva forte que caía lá fora. E foi quando alguém bateu na porta. Achei que eram os pais das crianças que tinham chegado mais cedo. Então fiquei feliz, pois tinha medo de andar naquela estrada sozinha à noite, ainda mais naquela chuva. Porém, a minha felicidade durou pouco, pois quando abri a porta, eu vi que era um velho, de uns 70 anos. Ele estava com as roupas todas rasgadas. Perguntei o que ele queria e ele me pediu para entrar. É lógico que eu disse que não. E ele disse que precisava se abrigar da chuva. Mas já que não podia entrar, então que eu lhe desse um pouco de dinheiro para ele comprar comida. Falei educadamente que a casa não era minha. E então eu não iria lhe dar dinheiro, pois tinha certeza que ele usaria esse dinheiro para comprar drogas ou pinga. Mas não satisfeito, o velho falou em um tom ameaçador: "Já que você não vai me dar o que eu quero, você não vai passar dessa noite, vadia." Bati a porta na cara daquele velho desaforado e entrei para dentro. Bem, as horas passavam e deu meia-noite e finalmente os pais dos garotos chegaram. O casal simpático falaram que era melhor eu dormir ali, pois já era tarde e a chuva não dava tréguas. Mas recusei o convite e disse a eles que precisava ir embora, pois a minha mãe ficaria muito preocupada. Eles fizeram uma cara de preocupados, mas me deram boa noite, e então eu fui embora. Saí naquela chuva de vento, com uma sombrinha que não me protegia nada da chuva. Eu passava por uma estradinha de puro barro, e nessa estradinha havia uma mata dos lados. A estrada estava escura. Então, eu usei a lanterna do meu Nokia 1100, que era o celular da época. Mas na metade do caminho, eu comecei a escutar um barulho na mata, como algo me perseguindo. Eu olhava para o lado, mas a única coisa que eu conseguia ver era um grande vulto negro passando de um lado para o outro. Então, eu comecei a correr. Até que certo ponto eu escorreguei no barro e caí na lama. E devido à minha miopia, eu tenho que usar óculos. Mas quando caí na lama, os meus óculos saltaram e caíram a 1 metro à minha frente. A sombrinha quebrou toda. E de repente, eu vi o enorme vulto negro passando na minha frente. Mas era enorme mesmo. Joguei a luz da lanterna naquele vulto, mas só vi uma silhueta negra borrada. Eu estava sem óculos, então para mim aquilo era uma pessoa com uma capa preta de chuva. E eu disse: "Oi, pode me ajudar a levantar?" Então eu só ouvi um rosnado grave e aquele vulto passando caminhando na minha frente, cruzando a estradinha de canto a canto. E em seguida, entrando na mata. Eu ainda no chão, eu vi os meus óculos à minha frente.
E foi aí que eu pude ver aquela coisa pisando nos meus óculos enquanto atravessava a estrada. Em seguida, subiu uma enorme caatinga de cachorro molhado. Me levantei com o celular na mão e corri para casa. E mesmo não enxergando direito o caminho, pelo fato de estar sem óculos, eu consegui com muito esforço chegar em casa. E assim que cheguei, eu tranquei as portas e as janelas, pois eu estava com um mau pressentimento. Senti que aquele vulto que estava me seguindo parecia estar brincando comigo. E assim que tranquei tudo, algo muito pesado se chocou contra a porta. Corri no quarto do meu falecido pai e peguei uma espingarda que ele tinha deixado. Eu e a minha mãe guardavam essa espingarda para a nossa proteção. Eu me lembro que, quando criança, o meu pai me ensinou a atirar. E certa vez eu perguntei a ele por que ele queria ensinar uma garota a atirar. E ele disse que seria útil um dia. E esse dia chegou. Para o meu azar, a minha mãe não estava em casa, pois ela havia ido até a casa de sua irmã. E devido à forte chuva, ela decidiu ficar por lá mesmo. A criatura se chocou mais umas 3 vezes contra a porta, até a mesma se romper. Eu estava com a espingarda empunhada em direção à porta, apenas esperando aquela coisa entrar. E assim que a coisa entrou, eu pude ver aquele borrão negro na minha frente. Parecia um gorila de uns 2 metros de altura. A coisa emitia um som muito assustador. Era um tipo de urro misturado com grunhidos de porco. Então, mesmo sem enxergar direito, eu fiz o que muitos fazem. Atirei 2 vezes para depois perguntar quem era. Mas não perguntei não. Fiquei calada com a arma apontada. A criatura soltou um uivo de dor ensurdecedor e correu para o meio da mata. Dei um suspiro de alívio, pois sabia que eu havia acertado os tiros. Pois se eu estivesse errado, com certeza estaria morta. Pois agora a espingarda estava descarregada. Saí correndo da minha casa para a casa da minha patroa, e ela estava acordada. Ela falou que escutou um tiro e depois outro tiro. Contei a ela tudo o que havia acontecido. Acordamos o esposo dela, que acreditou no que falamos, pois ele viu o meu estado de total pânico. Ele ficou horrorizado com o que contei. Então, ele pegou uma espingarda que tinha e ficamos acordados a noite toda, esperando aquela coisa aparecer. Porém, aquela criatura não voltou. Bem, não na casa da minha patroa. Liguei para minha mãe e pedi para ela não voltar para casa aquela noite, pois alguma coisa estava rondando a nossa casa. Ao amanhecer, eu fui para minha casa. Estava tudo destruído. A fera havia voltado lá me procurando. Fui obrigada a me mudar de lá com a minha mãe. E hoje moramos em São Paulo. A cidade de São Paulo é bem movimentada e tumultuada, bem diferente da roça que eu morava. Mas pelo menos aqui eu me sinto segura. E sei que aquela criatura não vai mais me perturbar. Boa noite. Olá, pessoal. O meu nome é Álvaro. E o que vou relatar aqui aconteceu na minha cidade, no interior do Maranhão. Há muitos anos atrás, o meu tio falava que morava uma mulher muito estranha em nossa cidade. Ela não falava com ninguém, apenas acenava em nossa direção.
e nós acenávamos de volta. E desde que essa mulher se mudou para a nossa cidade, a nossa rotina mudou drasticamente. As crianças do município praticamente não saíam à noite, e os habitantes fechavam todas as portas e janelas a partir das 10 horas da noite. E em noites de sexta-feira, a partir das 10h30, haviam relatos de que uma porca de mais de 1,5 m de altura aparecia nas nossas ruas, nos assombrando com seus grunhidos demoníacos. E passado mais de uma semana de horror, em uma sexta-feira, um bêbado ia passando em frente a um depósito de barro que ficava a uns 500 metros de onde moro hoje em dia. E era quase meia-noite. E foi quando o homem passou por um pé de tamarindo. A criatura mais temida da cidade pulou em cima do bêbado, o derrubando brutalmente no chão. E então mordeu seu braço esquerdo. Nessa hora, ele se lembrou que havia uma faca em sua cintura e rapidamente pegou e assim esfaqueou aquela criatura na região das costelas. A porca soltou um grunhido e foi embora. No dia seguinte, a tal mulher foi na casa da minha falecida avó para pedir lenhas, pois naquele tempo era utilizado o fogão a lenha. E a mulher apareceu toda cortada dos pés à cabeça. E a minha avó, já desconfiada de quem era a tal criatura, deu um frasco de metiolate para ela tratar aqueles cortes profundos. E rapidamente a notícia se espalhou pela cidade. E todos se reuniram para acabar de vez com aquelas noites terríveis. Mas quando chegaram na casa da mulher, já não tinha mais nada, pois ela já havia ido embora e nunca mais ninguém a viu em lugar nenhum. Boa noite. Olá, o meu nome é Gabriel e eu moro em Minduri, Minas Gerais. Este relato eu ouvi do meu avô sobre a fera que é temida pelos homens há vários anos. Bem, vamos ao relato. O ano era 1946. O meu avô era moço naquela época e trabalhava com seu pai em uma fazenda de um coronel que ficava perto da região de Luminárias, Minas Gerais. Este coronel atendia pelo nome de Coronel Germano. Ele tinha uma filha muito bonita, que ele tinha ciúmes doentio dela. Um dia, chegou na fazenda deste coronel um senhor já velho, que tinha 3 filhos já moço e procurando emprego. E como o coronel tinha uma fazenda bem grande, ele os admitiu. Bem, o tempo foi passando e os rapazes construíram uma casa no terreno da fazenda. Um certo dia, o filho do meio daquele senhor se apaixonou pela filha do coronel. Porém, ela não o correspondia. Mas mesmo assim, tratava ele bem por educação. Um dia, o coronel ficou sabendo e ameaçou o rapaz de morte, caso ele não deixasse a sua filha em paz. O rapaz acatou a ordem sem pestanejar. Os dias se passaram e uma certa noite estavam o meu avô e o meu bisavô dormindo na fazenda. E foi quando alguém começou a gritar que uma das plantações de café da fazenda estava pegando fogo. O meu avô e o meu bisavô correram com os outros homens para apagar o fogo. E nessa correria, até o coronel e a sua esposa foram ajudar a tentar controlar o incêndio. E assim, deixando a sua filha sozinha em casa. E no meio do corre-corre,
O meu avô viu um cachorro grande entrar pela porta da casa da fazenda, mas não deu importância, porque algo mais a sério estava acontecendo, que era um incêndio. Então, ele foi com os outros homens apagar o fogo. Tempo depois, o incêndio foi controlado com muito esforço pelos homens. E no fim de tudo aquilo, o meu bisavô, que era um dos responsáveis pela fazenda, foi avisar o coronel que estava tudo sob controle. E como não encontrou o coronel em lugar nenhum, ele foi olhar na casa da fazenda. E foi aí que ele escutou a filha do coronel gritando de dentro de casa. O meu bisavô chamou os outros camaradas que estavam perto. E então, todos foram ver o que estava acontecendo ali. Eles entraram na casa do coronel e foram ver o que estava acontecendo com a jovem. E aí, eles deram de cara com a criatura negra que fedia carne podre. Aquela coisa estava de pé na porta do quarto. Os homens barraram o caminho daquela criatura, mas aquilo saltou pela janela. Um dos homens foi atrás da fera, e o meu bisavô e o outro homem que sobrou foram ver a jovem. E a encontraram morta na cama com o pescoço quebrado e as roupas arrancadas. Depois disso, foi aquele reboliço. Todo mundo foi procurar a criatura, mas não encontraram. Porém, podiam ouvir os uivos de longe. E os homens procuraram até o amanhecer. Até que um deles achou o filho do meio daquele velho que estava nu na mata. O amarraram e levaram até o coronel Germano. E na ira que ele estava, ele mandou matar o rapaz a tiro em frente a todos. E em seguida, jogou o corpo em um rio. E ordenou que os seus capangas fossem atrás do seu pai e dos seus irmãos. Porém, eles não foram encontrados. Passou-se um mês do acontecido e houve na cidade vizinha uma grande festa. E todos os empregados foram naquela festa à noite. E quando estavam todos voltando para a fazenda, foi aí que eles viram a porta da casa do coronel arrombada. E tudo lá dentro estava revirado. E o mais impressionante foi que eles encontraram a mulher do coronel toda estraçalhada e desmembrada. O coronel foi achado no curral a alguns metros de distância. Ele estava todo arranhado e segurando um revólver sem balas na mão. A sua cabeça estava arrancada com a coluna vertebral e tudo. Os empregados não demoraram muito a perceber quem fez aquela chacina. Eles tinham certeza que foi o velho e os irmãos do rapaz morto, transmutados em fera. E com a morte do coronel, todos os empregados tiveram que ir embora. E a fazenda ficou de herança para o irmão do coronel Germano. O meu avô e família mudaram para a cidade de Minduri, aonde o meu avô se casou com a minha avó, teve 9 filhos, e o terceiro mais novo sendo meu pai. O meu avô nunca deixou de contar essa história para o meu pai e para os meus tios, que consequentemente contaram para mim. E então eu estou escrevendo para o canal Elite Oculta. Boa noite. Este relato aconteceu em Boa Esperança, no estado do Espírito Santo. E quem me contou foi o meu tio. O meu tio se chama Rogério. Ele trabalha com construção, viaja muito e tem várias experiências estranhas e diferentes com todas essas viagens. Mas a maior dessa experiência
foi em uma casa perto de Santa Maria, em um bairro muito afastado da cidade. Bairro pequeno, localizado no meio do mato. O meu tio estava com várias pessoas analisando uma casa para reformar e um lote para construir. O lote era o mais afastado deste bairro, que ficava a quilômetros longe da cidade. E ele ficou vários dias no bairro e chegou a dormir em uma pequena pousada por lá. Ele disse que nunca sentiu tanto medo na vida em uma noite que dormiu lá, pois ao cair da madrugada, diversos sons estranhos e anormais viajavam pelos quartos do bairro afora. Os moradores locais já estavam acostumados com isso, mas como meu tio não costumava ficar lá, foi a primeira vez que ele ouviu. E na primeira emoção, ele ficou com raiva, já que casas que estão perto de presença de animais selvagens perdem o valor. E então, ele logo percebeu que aquele barulho vinha do norte, da direção onde estava o lote. O meu tio e o amigo dele foram ver que tipo de animal estava por lá, se era nocivo ou não, já que não conseguiram identificar o barulho que fazia. O barulho era como se fosse de um cachorro com muito medo, choramingando. Mas talvez poderia ser até onça. E ao chegarem no local de moto, eles procuraram algum animal, mas nada acharam. Adentraram o mato e buscaram pegadas ou fezes, mas nada encontraram. Até que foram para a pousada e dormiram. Na manhã seguinte, eles voltaram para ver se achavam alguma pista do animal, mas nada. Então, começaram a pensar que era qualquer coisa menos um animal. Mas por precaução, novamente dormiram lá. E às 3 da manhã, o meu tio acordou com um barulho ensurdecedor. Ele, muito assustado, saiu do seu quarto e ficou muito surpreso, pois ninguém, a não ser ele e o seu amigo, saíram do quarto. Então, os dois saíram da pousada e nenhuma luz se acendeu. E não havia nenhuma alma viva naquelas ruas. O meu tio disse que parecia que estava em um filme de terror. Então, eles foram para o lote verificar se tinha algo errado. E para sua surpresa, todos os postes que colocaram para iluminar a área estavam derrubados. Postes de madeira com refletores. Eles chegaram a pensar que eram obra de algum vândalo e decidiram arrumar uma arma no dia seguinte para espantar os baderneiros. E quando subiram na moto para voltarem para a pousada, um tapa foi o suficiente para que um vulto de quase 2 metros de altura jogar a moto com eles em cima por metros. Ele me disse que achou que foi um carro que havia batido neles, de tão forte que foi o impacto. Porém, eles não viram tal carro. Mas o que eles viram foi um vulto preto enorme, saindo pulando, agarrado em árvores e rindo feito uma hiena. Eles ficaram brancos de medo, levantaram a moto para irem embora desesperados. Bem, conseguiram fugir, mas antes de darem a partida na moto, eles olharam para trás e viram uma criatura que parecia um demônio. Bem, ele não gosta muito de usar o termo lobisomem, porque é muito cético com essas coisas. Mas a semelhança com o tradicional lobisomem é inegável. Bem, mas não era totalmente parecido, pois segundo ele, aquilo tinha mais a forma de um demônio do que de um lobisomem. A criatura era grande, ereta, com olhos vermelhos, com uma pelagem áspera e preta, garras curvadas
E as pernas, como ele diz, foi o que mais causou medo. As pernas da criatura eram curvadas e não eretas, como se os joelhos As regiões norte e nordeste do Brasil é uma região com muito verde, e do contrário do que se pensa, é uma região cheia de vida com uma vasta flora e fauna, com muitas riquezas e zonas ainda inexploradas. Povos indígenas, intocados pela humanidade, isolados nas matas amazônicas. Animais tidos como extintos em abundância nas chapas piauiense e muito mais. Lugares paradisíacos onde nem sequer havia luz elétrica. E foi num desses lugares paradisíacos na Amazônia que eu vivi um dos maiores pesadelos da minha vida. Olá, Fael, e todos os fãs do canal Elite Oculta. Eu me chamo Lucas. Sou biólogo e soldado da Divisão de Pesquisa do Exército Brasileiro. Trabalhamos com uma comitiva itinerária que geralmente faz serviços sociais de concitação da preservação da fauna e flora locais, sendo por muitas vezes acompanhado por unidades de oficiais do IBAMAS e por vezes até por unidades especiais do Exército Brasileiro, como as Forças Especiais Selva. Bem, era mais ou menos abril de 2010, e eu fui designado para coletar amostras e fazer estudos em um dos postos avançados do IBAMA, na Amazônia. Para um biólogo pesquisador recém-formado como eu era, essa missão era quase uma realização de um sonho. De pronto, eu arrumei todas as minhas coisas para passar as 3 semanas numa região onde há uma boa concentração dos povos tupi, que inclusive na ocasião me acompanhariam nas buscas e coletas de metila de estudo. Desembarquei na base da FAB, em Manaus, onde de pronto eu fiz alguns exames de saúde e recebi um radiocomunicador para caso de emergência. E durante os exames, eu recebi as notificações de segurança e algumas outras instruções. E durante as instruções, os oficiais da FAB que fazem a segurança da região me alertaram que, devido a um incidente recente em que um soldado havia disparado e matado um índio, as tensões haviam subido muito em virtude disso, e eles só permitiriam que um estrangeiro, no caso eu, os visitasse. Assim, não permitindo que nenhum outro soldado me acompanhasse. Em virtude disso, eu passei mais uns 4 dias no quartel da FAB para receber os resultados dos meus exames. Ainda na base, enquanto recebia instruções, eu conheci o soldado a quem os povos indígenas tinham raiva, pois o mesmo havia disparado contra um índio dias atrás. Ele era um senhor de mais ou menos uns 40 anos e não fazia parte da FAB. Porém, ele fazia parte de um grupo do exército que auxilia na segurança. Ele era um integrante das Forças Especiais Selva. Em muitas das nossas instruções, entre intervalos e cigarros, eu pedi a ele para me contar o porquê do disparo contra o índio. E o relato dele foi algo que mudou a minha perspectiva das coisas. O seu nome eu não posso divulgar por motivos óbvios, mas aqui vamos chamá-lo apenas de Soldado. O soldado contou para mim que tudo começou em um bar próximo ao posto avançado da FAB, onde os soldados e cadetes costumavam beber nos finais de semana.
e com ele não seria diferente. O soldado conta que na noite do incidente, ele e os seus amigos estavam neste bar, onde estavam tocando outros colegas da cidade que faziam pequenos shows pela região. E que nessa festa tinha muitas pessoas de vários lugares. E entre essas pessoas, tinha alguns índios e algumas índias que os acompanhavam. Em certo momento, o soldado começou a dançar com uma moça indígena que estava na festa. Segundo ele, foi a moça que o chamou para dançar. E os mesmos dançaram até umas 4 ou 5 músicas juntos. Até que, no calor do momento, os dois se beijaram. E esse teria sido o estopim para uma briga entre os índios, os soldados do exército e da FAB, que estavam ali. Em um lado, os índios estavam alegando que os soldados estavam violando a pureza das índias. E do outro, os soldados que não davam para trás. Só que naquela noite, os índios estavam em menor número. E depois, algumas cadeiras e socos acabaram saindo do bar, sobrando apenas um deles parado na frente do bar, olhando todos os outros soldados. No calor do momento, o soldado que me contou o relato acabou expulsando a pontapés, mas não antes de ouvir da boca do homem palavras em tupi impronunciáveis. Mas com o tom que o índio falou, só poderia ser coisa ruim. O dono do bar não deixou por menos e acabou expulsando todos dali. Mas ainda em meio a toda a confusão, a índia que havia dançado com o nosso soldado acabou ficando para trás. E ele disse que a levaria em casa, ou pelo menos perto de sua tribo, para que não caminhasse sozinha nas estradas abandonadas do povoado. Ele conta que se despediu dos amigos e disse que levaria a moça em sua tribo. Os amigos se ofereceram para ir, mas ele recusou a oferta. Disse que ia sozinho para terem mais intimidade e que estava armado caso algum engraçadinho tentasse o machucar. Eles saíram nas estradas que cortavam a mata em direção à tribo da moça. E entre conversa e beijos, já no meio do caminho, enquanto passavam por uma ponte de tábuas soltas, o soldado conta que viu algo correr para debaixo da ponte, no lado oposto de onde estavam indo. Aquilo parecia um animal muito grande. E o que ele viu foi um pouco do reflexo dos seus olhos amarelos. Mas como o soldado estava bêbado e julgando ser um cão ou algo da mata, ele apenas sacou a sua arma do coldre e seguiu ponte à frente, distraindo a jovem índia, para que ela não ficasse impressionada com aquilo. Bem, ele a deixou bem próximo de sua tribo, de maneira que ficou observando ela entrar em sua casa, para então só assim ele voltar para sua base. Era um caminho de quase 4 horas de caminhada da tribo da jovem índia até a base. O soldado, ele vinha na estrada com muita cautela, pois ele estava bem próximo da ponte aonde tinha avistado o vulto. Apanhou um galho de mato e foi segurando de forma a ficar meio escondido de trás do galho. Então, ele andou beirando o mato grande na beira da ponte, na tentativa de ver o animal lá embaixo da ponte. Mas o que ele viu não era uma onça, e nem mesmo um javali ou um porco do mato. Ele conta que quando se aproximou, o que estava debaixo da ponte, olhando para a direção da estrada, era um animal imenso com as pernas que pareciam estarem quebradas e com orelhas grandes que arrastavam no chão.
Os braços dianteiros eram curtos e o focinho era totalmente deformado. Os dentes da criatura estavam à mostra e aquilo tinha muitos pelos na parte de cima do corpo, só que poucos pelos desgrenhados na parte de baixo. O soldado conta que não sabe como, mas aquilo sentiu a sua presença e começou a farejar o ar em sua direção. Então, aquela coisa se vira na direção em que o soldado estava e investiu com muita fúria para o seu lado, na tentativa de o abocanhar. O soldado conseguiu acertar 2 tiros na criatura. Aquilo urrou forte, como se gritasse, mas mesmo assim não desistia de forma alguma. Até que o soldado, num surto, acabou caindo no riacho que passava perto da ponte. E numa sorte grande, ele se agarrou a uma pedra e ficou ali, enquanto aquela coisa corria de um lado para o outro, atirando pedras e galhos na direção do soldado, tentando o atingir a todo custo. Ele conta que o bicho sangrava a ponto de marcar o chão, mas a sua sede de sangue e ódio eram tão grandes que aquela coisa só saiu dali de fato quando o sol já estava prestes a nascer. Mas o soldado só saiu da pedra onde estava quando os membros do exército apareceram para resgatá-lo. Ele relatou tudo isso aos seus superiores, mas no mesmo dia, o índio, aquele que o soldado havia se envolvido na confusão na noite passada, havia sido encontrado com marcas de tiro de uma bareta 9mm, a mesma pistola que o soldado portava. Bem, foi dado total descrédito ao depoimento do índio, e isso gerou revolta e comoção nas tribos ao redor da base. Pois de um lado, o índio jurava que o soldado havia atirado nele. Porém, o soldado alegava que havia atirado em uma criatura dos infernos. Boa noite. Eu já vi muitas coisas nessas minhas viagens, coisas que até Deus duvida. Muita maldade humana, pessoas sem coração e gente que agredia os próprios pais. Pessoas que faziam trabalhos de magia negra para prejudicar a outros e pessoas que prejudicavam a outras de propósito. Eram tantas coisas que eu não consegui ficar no emprego por muito tempo. Mas o pouco que fiquei, eu aprendi, vi e fiz coisas inimagináveis. Olá, eu me chamo João. Atualmente tenho 54 anos e sou encostado por lesão no trabalho. Mas não fui lesionado nesta ocorrência. Mas enfim, eu trabalhei por muito tempo como socorrista, pelo que na época era o GAT aqui na cidade de São Paulo e região. Mas acontece que eu não cheguei a trabalhar na grande São Paulo. E quando entrei para o GAT, eu fui logo alocado para uma cidade um pouco menor no interior, chamado São José dos Campos. Na ocasião, eu fui designado para socorrista na unidade em questão. Na época, trabalhávamos em ações conjuntas, com os bombeiros e geralmente com o apoio da PM, que sempre fazia nossas escoltas e ajudava no acesso a ocorrências com feridos, principalmente quando a ocorrência envolvia brigas ou trocas de tiros. O meu relato aconteceu em meados de 2007. Para ser mais exato, era dezembro de 2007.
E para nós do GAT, para os bombeiros, policiais e hoje também para o pessoal do SAMU, sabemos que dezembro é sempre um dos meses mais corridos, pois é quando as pessoas estão de férias e geralmente começam as festividades de família e onde, na maioria dos casos, o pessoal mais ingere álcool. E essa é a combinação perfeita para a confusão. Enfim, era junho de 2007. Uma noite fria e de garoa como sempre em São Paulo. E como estávamos na alta temporada de férias, todos os agentes, sejam os bombeiros como nós do GAT, estávamos de prontidão para possíveis ocorrências. E naquele dia mesmo, já tínhamos atendido a 4 ocorrências de acidente. E por conta disso, estávamos alertas para as próximas horas, pois à noite chuvosa, as coisas tendem a serem mais agitadas. Bem, era por volta de 8 da noite, e estávamos jogando carta e conversando, quando um sinal sonoro soou alto e ecoou dentro do galpão da nossa unidade. Foi uma correria só. Corri, apanhei o meu macacão e, ainda vestido a parte de cima, entrei na ambulância acompanhado pelo motorista, um médico e um oficial dos bombeiros, que nos acompanharia para garantir a nossa segurança. O Compom dizia que a ocorrência era na zona rural, próximo a um ponto onde uma linha de trem de cargas passava. Era uma ocorrência de acidente envolvendo um motociclista próximo à linha do trem. As autoridades acionaram a empresa que administravam a linha de trem e pediram a suspensão de operações da linha de trem, e recebemos positivo para a locomoção até a localização. Chegamos na ocorrência depois de uns 20 minutos, e no local já haviam muitos populares segurando alguns pedaços de pau e pedras. À frente da pequena multidão, víamos o motociclista que, muito machucado, pedia por ajuda. Poucos metros depois dele, tinha a sua moto toda quebrada. Algumas coisas chamavam a nossa atenção. Tanto a moto quanto o motociclista estavam num ponto da linha de trem, bem afastado do cruzamento por onde passava o trem. As pessoas que estavam na localização pareciam olhar ou procurar algo na mata, e alegavam ter visto algo próximo ao homem quando ele caiu. E o homem tinha várias marcas de arranhões e mordidas pelo corpo, que sugeria um ataque de animal selvagem. Entretanto, na fauna da região não tem e nem tinha predadores que fossem capazes de o fazer, e tampouco seria algum animal fugido de algum zoológico. O homem parecia sofrer de delírios por conta da queda, ou pelo menos era isso que eu pensava. Ele falava sobre ter sido atacado e derrubado por uma coisa de pelos cinzas e com poucos pelos e garras. Ele dizia que aquilo queria comê-lo e implorava para que não deixássemos. Eu, na tentativa de acalmá-lo, contei que tínhamos trazido conosco uma unidade da PM e que eles estavam fazendo a segurança, e também o homem precisava ficar quieto e me deixar ajudá-lo. Ele estava com uma febre altíssima, incomum para o tipo de acidente que ele sofreu. As feridas, que pareciam ter sido causadas por mordidas, estavam sangrando muito, e parecia apresentar algum tipo de anticoagulante que fazia com que sangrasse o seu corpo caso fosse movido. Mas ele só sangrava quando era movido, assim tomando a sua movimentação impossível por alguns minutos, pois precisava que o coagulante agisse para podermos movê-lo. Pedi que o pessoal acionasse de fato a PM para ajudar na dispensão dos curiosos que dificultavam o nosso trabalho e mobilidade.
mas não precisou. Pouco a pouco, as pessoas foram deixando o local e nos deixando a sós com o rapaz. Em virtude da condição do rapaz e para mantê-lo ocupado, eu fiquei ao lado do mesmo, conversando com ele para mantê-lo lúcido, enquanto o pessoal pegava gases, soro e algumas outras coisas na ambulância. O nosso motorista estava assinalando as estradas ali próximo, para evitar outros acidentes. E com o assunto já se esgotando e o homem quase já estabilizado, eu decidi perguntar sobre o que havia acontecido. Ele disse que estava esperando um trem passar e que era praticamente o último vagão, quando ele viu pelo retrovisor da moto um par de olhos amarelos o encarando. Ele disse que na hora ele lembrou que a sua falecida avó lhe contava que perto daquela região já tinha visto um bicho cinza de olhos amarelos que corria atrás do povo. E a sua finada avó dizia se tratar de um chupa-cabra. O rapaz, ali deitado na beira dos trilhos, contou-me que quando se virou para olhar, ele só viu os olhos amarelos já quase em cima da moto. Sentiu as garras o agarrar e então acelerou a moto e perdeu o controle, por conta das mordidas e arranhões da criatura. A coisa o mordia em vários lugares, e ele sentia como se duas agulhas de injeção cravassem na sua carne, e ele ficava dormente. E que se não fosse aquele grupo de pessoas, ele morreria ali mesmo. Neste mesmo instante, eu associei os acontecidos e entendi que se tratava de um delírio que ele teve. E o que quer que poderia ter de fato acontecido seria mesmo um ataque de animal selvagem. E que a mente dele havia criado essa imagem de chupa-cabras, baseado no que a avó dele o contava quando era viva. Mas para o meu desgosto e minha surpresa, eu vi no outro lado da linha de trem um par de olhos amarelos me olhando. E na hora que vi, eu gelei. Fiquei estático, olhando aquilo fixamente. Comecei a gritar por ajuda dos outros que vieram correndo ao meu encontro. O pessoal iluminou para onde eu dizia ter visto o animal, mas nada estava ali. Apenas uma marca no chão, molhada de patas de algum animal que parecia ter patas como as de galinha. Ou pelo menos o formato eram como pés de galinha, só que maiores e com garras grandes. Mas além disso, não havia mais nada. Fiquei com muito medo e tratei de tirar aquele homem dali. E o Copom avisou que tinha uma locomotiva se dirigindo para a nossa posição e que por algum motivo ela estava com problemas de rádio e não conseguiria se comunicar conosco. Levantamos o corpo na mata e o colocamos na ambulância. Bem, já dava para ver o farol da locomotiva vindo próximo a uma curva ali perto, de onde estávamos. A moto do homem ainda estava sob os trilhos. E tentando evitar mais um acidente, eu corri para retirá-la dos trilhos. A ambulância já estava fechada e eles só me esperavam para irmos embora. Porém, quando eu retirei a moto, já era muito tarde. A locomotiva já estava bem próximo, impedindo o meu retorno para a ambulância. E ali, separados por 100 vagões, eu teria que esperar por quase 30 minutos até que o trem passasse por completo. Senti uma sensação terrível de que eu estava sendo observado. Olhei ao redor. A uns 20 metros de mim, um par de olhos amarelos me observando, de dentro do mato. Engoli a seco, segurei firme na mão o meu bisturi. E na outra mão, eu segurei um pedaço de galho. Pensei que naquele momento
eu veria o animal selvagem que atacou o homem. Comecei a fazer barulho gritando para tentar assustar o bicho, na tentativa de afastá-lo. E foi quando aquilo piscou de uma forma estranha, como se as pálpebras fossem verticais como as de um réptil, como camaleão ou iguana. O meu corpo gelou e aquilo pareceu sentir o meu medo. E foi quando a coisa saiu de trás da moita que se escondia. Era uma coisa grotesca, de pelo cinza e bastante enrugada, com olhos grandes e amarelos que parecia brilhar à noite. O focinho curto como de um porco. Aquela coisa abriu a sua boca enorme com muitos dentes, mas com apenas 2 dentes grandes na parte da frente, que mais pareciam serem presas de uma cobra. A criatura se agitava de um lado para o outro, como um cão que acoa uma presa. As suas patas traseiras eram menores que as dianteiras. A cabeça era oval e emitia um som estranho como um grunhido, misturado a um chiado que de fato parecia ser de uma cobra, ou então como os guizos de uma cascavel. A criatura investiu contra mim com toda a fúria, e eu logo dei-lhe uma pancada com um galho. E seguiu-se uma luta por minha vida contra algo enviado direto do inferno para me atormentar ou me matar. E seja lá o que fosse aquilo, queria muito me pegar. A cada investida, eu dava seguidos passos para trás, tentando escapar dos ataques daquilo. Mas mesmo assim, a criatura cravou as suas garras no galho, o jogando longe de mim. E eu senti quando seus enormes dentes aterraram-se em meu braço, que na mesma hora esquentou e adormeceu. Eu vi o meu sangue escorrer e cair no chão. A visão ficou escura e parecia que aquele era o meu último dia de vida. A criatura se preparava para mais um ataque. Me apeguei a Deus e a visão embaçava e eu cambaleava. E foi quando vi aqueles olhos vindo correndo em minha direção. Senti as suas garras em meu abdômen. E no último esforço, eu cravei o bisturi no olho da criatura, que na mesma hora saltou para longe de mim. O trem terminou de passar, e eu vi o motorista correr para me segurar antes que eu caísse no chão. Acordei na manhã seguinte, no mesmo quarto de hospital que o motociclista estava. O mesmo me olhou e perguntou se agora eu acreditava que era verdade sobre o chupa-cabras. E este foi mais um caso registrado como ataques de animais selvagens Brasil afora. Mas para mim, sempre será o dia que eu fiquei cara a cara com o chupa-cabra de São José dos Campos. Boa noite. A vida pode ser muitas vezes ingrata, muitas vezes cruel e injusta. Alguns têm muito, outros não têm nada. Uns têm casas e mansões e outros vivem debaixo da ponte. Mas uma vez ou outra, o universo conspira e acabamos mudando de vida. O problema mesmo é quando essa mudança não vem da forma natural. E o que acontece quando forçamos essa mudança em benefício próprio? Bom, o que eu vou contar a vocês
É um relato simples e curto de algo que aconteceu comigo, ou melhor, de algo que eu mesmo fiz. Atrair para mim um mal imensurável, e até hoje eu carrego as consequências do que fiz. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Damião e sou natural de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Tenho 48 anos, melhor que eu ficasse de fato sozinho para poder me virar e cuidar dos meus problemas sozinho. Saí perambulando de cidade em cidade e dormindo em albergues, trabalhando catando latinhas e descarregando caminhões. Bem, era incerto e bem sofrido, mas devagar eu estava caminhando em frente. E só não estava indo em direção a nada. Mas pelo menos eu não estava parado e nem viciado de novo. Um certo dia eu acabei saindo muito tarde do galpão, onde descarregava os caminhões. Eu estava em Anápolis, no estado de Goiás. E como o albergue tinha hora para fechar e uma quantidade máxima de pessoas para receber, eu acabei me atrasando e não consegui entrar. Tentei por vezes dormir em algumas igrejas que oferecem um serviço de albergue, mas também as mesmas estavam cheias. Então não me restou muita coisa. Saí andando pela cidade procurando um lugar mais afastado do centro para dormir, pois eu tinha muito medo de ser espancado até a morte, o que era uma prática até comum no Brasil naquela época. Bem, eu achei um bom lugar próximo a um cemitério público. Pensei comigo mesmo que por ser um cemitério não teria muito movimento próximo. Bem, eu estava errado. Era por volta de meia-noite e eu dormia enrolado num papelão, quando ainda de olhos fechados eu ouvi um som de um carro parar próximo de onde eu estava. Abri os olhos e vi descer do carro 4 rapazes bêbados que pareciam vir de alguma festa. Eles seguravam pedaços de pau e até um soco inglês eu vi. Tentei me levantar e correr, mas foi inútil. Eles me derrubaram a pedradas e tudo que eu pude fazer foi cobrir a cabeça e implorar por minha vida, enquanto eu era espancado. Me lembro que o que eu senti era uma mistura de medo e raiva como nunca havia sentido. O meu sangue já banhava quase todo o meu corpo. Senti o gosto de ferrugem na garganta e em meus últimos suspiros, vendo aqueles rapazes me matarem a socos, eu pedi não a Deus e nem a santos. Eu pedi ao próprio Satã que levasse os seus demônios dali, para que pelo menos eu morresse em paz, pois aquilo não poderia ser obra de Deus. E já que seria assim que eu morreria, que pelo menos eu morresse sozinho. Vi quando algo rosnou alto, fazendo eles pararem. E com os olhos entreabertos, eu vi quando eles, assustados, entraram no carro e saíram em disparada. E enquanto eles saíam, eu os amaldiçoei, dizendo que eu não descansaria até que eu mesmo entregasse a alma de cada um deles para o próprio capeta pessoalmente. Bem, apaguei. E quando acordei, eu vi um caminhado em minha direção. Um enorme cão negro de porte imenso, com uma figura que parecia ser um homem montado em cima. Acordei mais tarde com um senhor de idade, vestido em umas vestes exuberantes, me dando de beber. As minhas feridas estavam saradas, e eu não sentia dor em meu corpo. Agradeci ao homem pela ajuda. Disse a ele que não tinha como pagá-lo, mas que seria eternamente grato.
O homem se levantou, caminhou uns passos à minha frente e do escuro veio até ele um cão negro enorme de olhos amarelos, a quem o homem fazia carinho enquanto me falava. Eu quero lhe fazer uma proposta, rapaz. Uma proposta de vingança, riqueza, luxúria e felicidade, onde você nunca mais vai sofrer o que sofreu hoje. Estará cercado de mulheres, dinheiro e felicidade. E ainda te dou uma ferramenta para você achar e se vingar dos covardes que te machucaram hoje. O que você me diz? O homem falava enquanto afagava o seu enorme cão negro. Eu de imediato lhe respondi que não tinha dinheiro para lhe pagar, e muito menos posses ou terra. E ele continuou: Não quero posses ou terra, muito menos o seu dinheiro sujo. Existe muito mais que isso. Lealdade, compromisso. Eu quero que faça alguns serviços para mim. E em troca, eu lhe darei tudo o que quiser. Eu, achando que se tratava de um contrato para ser um tipo de pistoleiro ou algo assim, eu acabei aceitando. Ao que o velho disse que se alguém perguntasse, eu deveria dizer que eu estava prestando serviços a Agares, o deus do novo tempo. E após me dar um beijo na face direita, aquele homem montou em cima do seu cão negro e entrou escuridão adentro. No mesmo instante, eu comecei a ouvir palavras estranhas. A minha visão ficou aguçada, como se eu estivesse vendo além do alcance. Um calor imenso correu no meu corpo, me fazendo contorcer de dor. O som de ossos se quebrando e gritos que saíam de mim eram horríveis. Senti como se a minha pele estivesse se descolando do meu corpo. Comecei a sentir um cheiro inconfundível que me fazia correr pela cidade, por entre becos e vielas, até chegar em outra cidade distante dali, onde vi na beira da estrada o carro dos rapazes que haviam me machucado. Bem, não tem uma explicação lógica de como cheguei tão rápido. Acontece que eu simplesmente corri até onde eles estavam. Vi os rapazes no carro e os ataquei os ferindo. Arranquei os seus membros com a boca. E isso foi para mim divertido e muito aconchegante. A minha vingança estava completa. Mas infelizmente, uma outra pessoa passava no local de moto e acabou se assustando comigo. E eu, meio que por instinto, acabei o matando também. E naquela noite, eu senti que a minha vida mudara de vez. Vi o meu reflexo na beira de um lago iluminado pela luz da lua. E ali eu estava com as feições animalescas, mesmo tendo plena consciência do que fazia. Parecia não ser eu. Bem, escutava o som de pessoas falando à distância, animais correndo, e tudo era nítido demais para mim. E naquela noite, eu entendi que assinei a venda da minha alma para o diabo, me tornando uma fera assassina a quem vocês chamam de lobisomem. Na manhã seguinte, após toda essa loucura, eu acordei nu, dentro do cemitério onde eu havia dormido noite passada. 2 semanas depois, eu fui chamado para cuidar de uma fazenda como caseiro. O dono da fazenda mora no exterior e me paga 20 mil por mês, além de deixar ao meu critério o uso das coisas da fazenda. As mulheres praticamente se jogavam para cima de mim, alegando serem atraídas para mim. E foi aí que entendi que a fazenda e as mulheres, além do dinheiro,
era o meu pagamento por vender a alma para o diabo. E foi assim que se deu o meu pacto com Agares. E por isso eu moro sozinho, para não acabar matando a minha possível família. E por causa de cobiça e vingança, eu acabei me condenando a morrer sozinho, sem poder ter o prazer de ter uma família. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Ezequiel e sou muito fã do canal, pois este canal sempre fala a verdade sobre os lobisomens, sem medo de censuras ou até mesmo ameaça por parte dos lupinos. Neste relato, eu vou falar da minha família. Bem, somos todos lobisomens em casa, e somos um total de 7. O meu pai, o meu irmão mais velho, que se chama Lucas, com 21 anos, Hernandes, com 19, e os gêmeos Gabriel e Daniel, com 18. A minha irmã Ana, com 16, e eu com 15. E todos os meus irmãos tiveram a transformação com 14 anos, e eu tive a minha com 15, no ano passado. E ao contrário dos meus irmãos, a minha transformação foi a que demorou mais. Eu perdi o controle na minha transformação, e o meu pai e os meus irmãos mais velhos tiveram que me conter em forma de fera. E quando eu acordei, eu estava no quarto, deitado em minha cama. Perguntei ao meu pai o que havia acontecido, e ele falou que eu me transformei em um lobisomem. Porém, diferente dos meus irmãos, o meu pelo era prateado. O meu pai, muito intrigado com aquilo, ligou para o meu avô, que também possuía a sina lupina. O meu avô disse que um lobisomem de pelos prateados era um símbolo de poder entre os lupinos. Bem, eu não acreditei no meu avô, pois como ele era velho, ele era cheio de crendices. E como eu havia mencionado, eu não mantive a consciência na transformação. Mas mesmo assim, o meu avô e o meu pai começaram a me treinar para que eu não perdesse o controle. Pois o meu pai me disse que na minha forma de fera, eu alcançava 2 metros de altura. E o mesmo só conseguiu me conter por causa dos meus irmãos, pois a minha força era algo descomunal. E como um cane, eu tinha a força de 5 lobisomens. Bem, eu ainda não conseguia digerir toda aquela informação, pois acreditar que eu era um lobisomem era algo surreal até mesmo para mim. Os dias se passaram e a minha segunda transformação aconteceu em uma noite de lua cheia. O meu pai e o meu avô começaram a falar comigo durante a transformação, e isso foi me deixando bastante calmo. Então, eu me transformei e dessa vez eu consegui manter a consciência. Fiquei encarando o meu pai e o meu avô, e depois eu entrei na mata à procura de alguma caça fresca, pois na forma lupina eu estava com uma fome absurda. E ali pelas matas e pelas fazendas locais, eu matei 2 vacas e um porco. Comi os 3 e não sobrou quase nada, somente a carcaça. Aos poucos, eu ia tendo consciência do que fazia, e flashes das minhas ações passavam diante os meus olhos. Bem, quando você está transformado, a sensação de poder é algo incrível.
Eu escutava tudo à minha volta a uns 2 quilômetros de distância. E até mesmo o pio das corujas que estavam a quilômetros dali. Bem, depois da minha caça e do meu treinamento pela mata, eu voltei para casa no dia seguinte. Acordei desorientado próximo ao riacho. Estava pelado e todo sujo de sangue. Cheguei em casa e fui direto para o banho. E após sair do banho, o meu pai e o meu avô me chamaram para conversar. Sentei-me no sofá da sala de frente para eles. Então, eles me disseram que na minha forma de fera, os meus olhos eram azuis. E me disseram também que os sentidos e os instintos animalescos de um lobisomem prateado são muito mais aguçados do que o de um lobisomem normal. Mas ainda assim, era um pouco inferior a de um lobisomem albino. Eles me disseram também que eu teria muito trabalho para me conter. E o meu pai disse para eu tomar muito cuidado para não ser visto, pois os humanos jamais entenderiam. Bem, esqueci este assunto e o resto do dia foi normal. Mas no dia seguinte, eu fui para a escola com a minha irmã. E na minha sala, havia um garoto que se chamava Kaique. Ele sofria bullying. E eu sempre tentava ser amigo dele. Mas ele nunca quis ser o meu amigo. Então, eu deixei esse assunto para lá. Afinal, todos nós temos opção de escolha. O tempo passou e deu a hora de ir embora. E na saída, um grupo de garotos fazia um bullying com Kaique. Então, eu fui até lá e tomei satisfação com os garotos. Tirei o Kaique do meio da confusão, no momento em que o marmanjo estava batendo nele. Aquele cara também tentou me acertar quando eu estava de costas. Mas o que muitos não sabiam é que eu, na minha forma humana, também tinha habilidades especiais. Então eu pude ver o seu reflexo na hora que ele ia me acertar um soco de costas. Eu desviei e o golpeei no queixo. Mas o golpe que eu lhe acertei foi tão forte que ele desmaiou na mesma hora. Os outros garotos que estavam ali presentes tentaram reanimá-lo, mas eu não me importei com aquilo. Então eu fui embora e levei o Kaique até a sua casa. Ele me agradeceu, eu despedi dele e fui embora. E no caminho de casa, eu encontrei um senhor que parecia ser um morador de rua. Aquele velho ficou me encarando por um bom tempo. Bem, aquele senhor tinha algo que me incomodava bastante. E tamanha era a minha raiva que eu tinha vontade de socá-lo. Mas com muito esforço eu consegui me conter. Me afastei e segui caminho para casa. E durante todo o meu caminho, eu olhava para trás e aquele senhor continuava me encarando. No dia seguinte, eu escuto a campainha de casa tocar. E no mesmo momento, eu fui ver quem era aquela hora da manhã. E para minha surpresa, era aquele mesmo senhor que ficou me encarando. Ele veio até a minha casa pedir dinheiro para comprar comida. Eu falei que não tinha, pois provavelmente ele queria dinheiro para comprar cachaça. Mas como ele disse que estava com fome, eu dei um prato de comida para ele. Ele pegou o prato, jogou no chão e falou que não queria comida, e sim dinheiro. Eu, como já não gostava daquele velho desaforado, parti para cima dele e comecei a esmurrá-lo. Os meus irmãos vieram para me conter. E depois de saber o que tinha ocorrido, eles expulsaram o senhor de nossa propriedade. Mas enquanto os meus irmãos arrastavam ele para fora do nosso terreno,
Ele olhou para mim com uma cara de ódio e me ameaçou de morte. Ele jurou que voltaria com seus amigos e mataria eu e toda a minha família. Eu virei para ele e disse que ele não fazia ideia com quem estava mexendo. E se ele ameaçasse novamente alguém da minha família, ele não viveria para contar a história. Bem, aquele senhor foi embora. Porém, eu fiquei com aquelas palavras na cabeça. E também uma sensação estranha de que algo muito ruim fosse acontecer. Era como se fosse um mau presságio. A noite logo caiu e era lua cheia. Naquela noite, eu me transformei junto com os meus irmãos. E logo em seguida, o meu pai também. E como eu fui o primeiro a me transformar, eu saí correndo para a mata. Mas antes de alcançar a mata, eu senti um cheiro de podre ali perto. O meu instinto indicava que o perigo estava próximo. E seguindo o meu instinto, eu fui direto para o cheiro. E chegando ali, bem na minha frente, haviam 2 lobisomens enormes. Ambos tinham os pelos negros e olhos vermelhos como brasas incandescentes. Eu tinha certeza que ali na minha frente havia 2 canes do inferno. E apesar de eu nunca ter visto um pessoalmente, o meu avô sempre me contava sobre essas criaturas. Até mesmo do confronto de nossa família contra essas criaturas renegadas. Bem, eu não pensei 2 vezes e parti para cima deles. Cheguei até a achar que eu não seria páreo para aquelas criaturas, pois segundo meu avô, um único cane tem força de 5 lobisomens. Mas diferente do que eu imaginava, com apenas uma mordida no pescoço, eu matei um dos canes. E depois eu parti para cima do outro. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. No meu íntimo, eu sabia que aquele último cane era aquele senhor que me afrontou. Então, eu o alcancei e o matei lentamente. Os meus irmãos chegaram bem na hora em que eu rasgava a carne daquele cane maldito. E após abatê-lo, ele tomou a forma daquele senhor que havia me ameaçado mais cedo. A noite foi longa. Voltamos para casa e contamos toda a história para o meu pai e para o meu avô. Eles, muito emocionados, ficaram felizes e chocados ao mesmo tempo, pois não conseguiam entender como eu havia conseguido matar sozinho 2 canes do inferno. Pois, como mencionei, cada cane tem a força de 5 lobisomens natural. Tivemos que voltar até onde estavam os corpos e os queimarem. Pois, segundo meu avô, mais canes viriam em busca de vingança. Bem, isso tem pouco tempo que aconteceu. E até o momento, nenhum outro cane apareceu. Mas acredito que mais cedo ou mais tarde, eles voltarão em busca de vingança. E quando isso acontecer, se eu estiver vivo, escreverei aqui para o canal. Obrigado, Fael, por mostrar o meu relato para o mundo. Boa noite. Bem, o que vou relatar a vocês aconteceu no ano de 2000, em uma cidadezinha no norte de Minas. Na época, eu fazia trilha de jipe, e naquele dia eu não fui. Fiquei em casa e o meu pai foi no meu lugar. Devo frisar que não residíamos naquela cidadezinha,
Morávamos na capital do norte e até lá era aproximadamente 13 quilômetros. A uma certa hora da tarde, o meu pai ligou e pediu para mim que levasse a minha mãe ao encontro dele, pois eles iriam fazer uma trilha à noite e iriam dormir em acampamentos. Falei com a minha mãe, nos arrumamos e fomos ao encontro dele. Aquela estrada é bem sinuosa, mata fechada e bem fria. Uma estrada bem gostosa de se andar e bem agradável. Chegando lá, fomos ao Pesque Pague, onde os jipeiros se reuniam, e resolvi ficar lá por mais um tempo antes que eu pegasse a estrada de volta. O pessoal era agradável, muito divertido e cheio de energia. Eram muito bacana mesmo. Porém, em um dado momento, eu sentei em uma mesa e ao meu lado estavam 5 senhores conversando sobre um determinado assunto. Até que chegaram em um certo assunto que me interessou bastante, que era o caso da mulher que retornou do desconhecido. Eu fui me aproximando até que um deles se virou para mim e disse: Rapaz, se queres ouvir este relato, sente-se e ouça. E sem pensar duas vezes, eu me sentei e fui ouvindo a história. E a história é a seguinte: há mais de 30 anos atrás, uma garota de aproximadamente 19 anos simplesmente evaporou da face da terra. Ela sumiu em uma tarde e dali em diante não se teve mais notícias da jovem. Na época, várias cidades em torno dessa cidadezinha disponibilizou ajuda para rastrear e iniciar as buscas. E não havia motivos eminentes para que essa jovem sumisse assim, pois em uma cidadezinha do interior não costuma ter esses acontecimentos, a menos que tenham motivos ou algo de ruim esteja de passagem por lá. Os bombeiros fizeram uma grande varredura nas matas da região. E, de fato, o que se encontrou ali foi um dos pares de chinelo e um pequeno pedaço de tecido do vestido da mesma. Foram 2 meses de buscas incessantes, e ao final deste período, nada de concreto havia sido descoberto. Várias hipóteses surgiram: sequestro, fuga com algum namorado, transtorno, surto, enfim, várias situações foram levantadas. Porém, nenhuma de fato fora seguida. Afinal, um par de chinelos e um pedaço de tecido poderiam dizer muitas coisas, ou nada. Isso depende muito de qual pista seguir. Na época, a família da jovem ficou transtornada. A mãe entrou em uma depressão profunda e a cidadezinha ficou abalada pelo ocorrido. Em tese, aquele lugar nunca mais seria como antes. Bem, 10 anos se passaram e em uma noite aparentemente normal, a vizinha da mãe da jovem desaparecida estava na janela desfrutando da luz da lua. Pois as pessoas do interior têm o hábito de se sentarem na porta ou ficarem na janela para passar o tempo e refletir, seja de qual assunto for. E esta senhora estava lá na janela. E de repente, passa uma jovem com os cabelos meio avoaçados, ofuscando a clareza da silhueta do rosto. Que a mãe da jovem desaparecida chega até a sua vizinha e a mesma relata o que vira. A pobre senhora entrou em desespero, chorou e não se conteve para acalmar os ânimos, e foi bem complicado. A polícia foi acionada e depois de uma rápida varredura, eis que não encontraram absolutamente nada. E depois do ocorrido, alguns dias depois,
A mulher que viu a filha da vizinha desaparecida ainda estava em choque. Não saía de sua casa e enfrentava sérios problemas emocionais. O pai da jovem desaparecida foi conversar com o marido da vizinha que viu a suposta filha e pediu para este senhor que conversasse com a sua esposa a fim de encerrar o assunto e que não tocasse sobre o ocorrido, pois a sua esposa estava sofrendo bastante e este assunto assombrava a todos da família. Dias se passaram até que a mãe da jovem desaparecida resolve uma bela noite ficar na janela para observar a noite e passar o tempo. Em um dado momento, ela viu o que no fundo queria ver. Viu uma jovem parada na mesma esquina onde dias antes foi vista pela sua vizinha. Ela não teve dúvidas. Segundo a mesma, era sua filha. Ela chamou pelo nome e quando ela o fez, uma áurea de luz e uma sensação inexplicável tomou conta do ambiente. A pobre senhora saiu de sua casa aos prantos em busca de encontrar sua filha. E ao se aproximar, eis que a jovem entra na mesma rua e desaparece como um passe de mágica. Bem, mas um tumulto aconteceu naquela pequena cidade. E o que será que aquela cidade teria de tão especial? Seria um presságio, alucinações ou um indício de que algo ainda não estava solucionado? Bem, mais uma vez a polícia entrou em cena e muitos curiosos resolveram investigar por conta própria. Mas do conhecimento que tenho, só é achado aquele que realmente quer ser encontrado. A mãe da jovem resolveu se mudar com toda a família para a capital do norte e não queriam mais viver por ali. Mas no fundo, ela não sabia se fez bem ou não. Mas a opção foi dela, e talvez o seu sexto sentido a fez tomar esta decisão. Bom, e onde eu entro nessa história? Assim que eu escutei essa história, eu fiquei impressionado com os fatos. Eu era um garoto ainda e não tinha a mínima ideia de como proceder e analisar uma situação como esta. Ouvi e fiquei na minha, tendo as minhas próprias dúvidas a respeito do que eu acabara de escutar. Entre papos e outros, eu resolvi ir embora para casa, já que os meus pais iriam trilhar. E quando entrei no carro, eu vi as horas, e já se passavam das 11h30 da noite. Bem, o tempo voou, e não sei porquê, mas algo me dizia que seria os 13 quilômetros mais longos e expressivos da minha vida. Peguei a estradinha e fui seguir o meu caminho. E entre uma música e outra, eu acabava relembrando da história que escutei momentos antes. E em um certo trecho da estrada, onde passava por um bambuzal, eis que resolvi trocar o CD do carro e deixei o estojo cair no chão do carro. Ao me abaixar para pegar, me levantei para olhar para frente e vejo algo indo de encontro do para-brisa. Me abaixei imediatamente por achar que poderia ser uma vaca ou algum animal de beira de estrada. E quando abri os olhos, eu me deparei com o carro atravessado na esquina. Eu estava sozinho e não tinha nada ou nenhum vestígio de que eu passei por alguma coisa. Bem, eu custei a me recompor do susto. E depois de respirar fundo, eu manobrei o carro e endireitei para seguir o meu caminho. Quando olhei no retrovisor para ver se vinha algum veículo e tal, eis que vejo no retrovisor, sendo iluminado pela luz do freio do meu carro, uma jovem com as mesmas características da jovem da história.
Ela estava meio corpo na mata e o outro na estrada, como se estivesse me observando. No ato que a princípio achei insano, e com a adrenalina aflorada, eu engatei a ré no carro como uma pungência fora do comum. Olhei para frente para me situar, e ao olhar para trás, simplesmente ela desapareceu. Porém, eu parei o carro exatamente onde a vi. Olhei para todos os lados do carro e não vi ninguém. Desci do carro e fui até a beira da estrada. Uma ventania assolou o lugar, e com o vento sobre a mata, eis que revela um caminho mata adentro. Entrei no carro e o liguei, e no momento que ia arrancar, o carro começou a morrer. As luzes começaram a piscar, e o aparelho de CD cuspiu o CD literalmente. E com muita calma, eu fui segurando a embreagem, nivelando com o acelerador. O carro foi se arrastando, como se algo não quisesse que ele e eu saíssemos dali. Fui levando o carro do jeito que dava. Durante meus quase 30 anos como cobrador de ônibus, eu já vi muitas coisas estranhas, como uma certa vez em que o motorista estava vindo de Ceilândia e no primeiro ponto depois da barragem, ele encostou e abriu a porta como se tivesse um passageiro ali, mas não tinha absolutamente ninguém. Ou da outra vez que um dos motoristas do ônibus em que eu estava começou a falar umas coisas estranhas, numa língua estranha. E de repente, ele começou a fazer zigue-zague com o ônibus, quase virando com o ônibus no meio da via expressa da estrutural e muito mais outras coisas. Mas nada disso se compara com o dia que uma criatura atacou a garagem da empresa e quase matou os funcionários e fez o lugar tomar fama de mal-assombrado por anos. Na ocasião, alguns motoristas até pediram demissão, junto com outros funcionários. Olá, eu sou o Carlos e esse ano, se tudo der certo, completo os meus 60 anos. Mas o que vou contar para você aconteceu bem no começo, quando eu estava começando a trabalhar na empresa que atualmente eu trabalho. Na época, eu tinha 25 anos de idade. Eram tempos diferentes, onde a violência era mais baixa. As pessoas eram mais educadas e era pouco as pessoas que tinham carros. Esse fato fazia com que o transporte público urbano fosse o meio de transporte mais utilizado em cidades grandes como Brasília. Para cidades mais afastadas como Jardim Barragem, Águas Lindas e outras das redondezas, tinham apenas os ônibus, diferentes das cidades mais próximas da capital, que tinham metrô. Naquela época que comecei a trabalhar, não tinha isso de acompanhamento profissional, nem de ficar com um fiscal de linha como é hoje. Na época, o que tínhamos mesmo era um sistema chamado corre-linha, onde os novos cobradores e os novos motoristas iam para a garagem de madrugada por volta de 3 horas da manhã, para poder pegar um ônibus vazio. Nesse ônibus, eles fariam a linha regular da empresa. Assim, conheceriam os pontos de parada e poderiam conhecer o dia a dia de trabalho que futuramente seria o seu dia a dia de trabalho. Dias antes da minha entrevista, a cidade de Águas Lindas de Goiás, que era onde eu morava,
As pessoas estavam em pânico, falando de serem perseguidas por coisas próximas dos pontos de ônibus. Tinha gente até falando que era um bicho feio que comia cães e gatos. Outras batiam o pé, dizendo que era um lobisomem e que algum parente próximo tinha até topado de frente com a coisa. E tinha também quem dizia que se tratava de uma pessoa que fazia trabalhos de magia negra e por isso tinha sido amaldiçoado com aquela coisa. Mas sendo que fosse a situação, era essa de pânico. Era um falatório só. Tinha gente se organizando com os amigos e parentes para saírem acompanhados para o trabalho. Pessoas levando suas esposas e filhas nos pontos de ônibus, armados com pistolas, revólveres, e por vezes até vi um senhor passar na rua com uma escopeta calibre 12. Por conta disso, ninguém mais saía de casa sozinho. E comigo não seria diferente. Mesmo a contragosto, minha mãe conversou com sua vizinha e amiga para que ela me acompanhasse junto a mais 3 ou 4 pessoas para o ponto de ônibus naquela madrugada. Eu sempre achei que aquilo de coisa que ocorria atrás do povo um exagero, que no máximo era algum maluco vestido com a pele de algum animal ou algum adolescente tentando assustar. Chegamos no ponto de ônibus e até eu, que não acreditava naquilo, estava apreensivo com a espera. As pessoas que estavam comigo estavam constantemente olhando para os lados, procurando ver algo. A neblina densa impedia que víssemos muita coisa. O nosso ônibus chegou no ponto. O mesmo ônibus que levaria as pessoas era o que eu pegaria para fazer o correlinho. Esse ônibus fazia um roteiro que consistia em passar nos pontos para pegar o pessoal e ir até a garagem para fazer alguns registros e deixar os funcionários da própria empresa que pegavam esses ônibus para ir para a garagem trabalhar. Embarcamos todos e quando a última pessoa começou a embarcar, o motorista começou a sair muito rápido com o ônibus. As pessoas gritavam, mas o motorista parecia ignorar os gritos. Mesmo assim, graças a Deus, um rapaz que estava embarcando quando o motorista estava saindo conseguiu embarcar e não se feriu. Todos começaram a gritar com o motorista e xingar muito, escorraçando o coitado e falando coisas absurdas. O motorista só ignorou as pessoas e ficou com o olhar dividido entre o retrovisor do lado direito, que tinha visão das portas de embarque, e para a estrada, é claro. O semblante do motorista estava tão estranho que até me ajeitei melhor no banco para olhar. Vi que o motorista estava pálido, com os olhos arregalados cheios de lágrimas e com o rosto congelado. Perguntei para ele se ele estava bem e por vezes ele me ignorou, tanto a mim quanto ao cobrador que acompanhava o ônibus naquela madrugada. Mas foi quando saímos na altura da BR, na saída de um bairro para atravessar para o outro lado da cidade, que o cotista comentou enquanto passamos por dentro de um viaduto. Ele disse que estava olhando para ver se poderia partir, olhando para ver se todo mundo havia embarcado, justamente para não ter nenhum acidente. O motorista apontou para todos no ônibus que tinha uma coisa coberta por uma pele de couro grane que parecia muito peluda, mas com uma cabeça que parecia um crânio de boi, correndo para perto do ônibus, e que se ele não tivesse saído, aquilo provavelmente ia fazer algo. E mesmo que não fosse uma criatura e fosse um homem, ele com certeza estava mal intencionado. Chegamos rápido na garagem.
onde o ônibus passaria pela vistoria. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus que saía naquela hora e os motoristas e os cobradores ficaram ali no pátio, esperando o ônibus sair da vistoria para prosseguirmos. Eram quase 5 da manhã, o sol quase nascendo no horizonte, quando ouvimos um barulho muito forte de algo se chocando em metal em um ônibus que estava afastado e quebrado, numa área que a empresa guarda os veículos para manutenção. Os seguranças, os motoristas, os cobradores e, lógico, eu, fomos todos ver de que se tratava.